E essa questão traz um tema para a gente muito importante, não só no Enem, mas nos vestibulares de todo o Brasil, que é o tema da indústria cultural. E é um tema que está muito em voga, está muito em evidência, por conta, né, das próprias mídias, da expansão delas e da influência também que a gente tem de toda essa manipulação da imagem, a massificação, né, dos gostos, dos costumes, essa manipulação midiática, a perda dos valores humanos, tudo isso, né, nesse período da pós-modernidade. Mas quem trouxe, na verdade, pela primeira vez o conceito de indústria cultural para a gente foram dois autores da escola de Frankfurt, chamados Adorno e Horkheimer, e esses dois autores, o Adorno e o Horkheimer, eles trazem para a gente essa visão de que é possível, né, o capitalismo ter evoluído por uma nova forma, uma forma onde existe uma manipulação da imagem. Isso é muito visível no cinema, né? O cinema é um dos principais exemplos aqui de uma arte que é fácil de você reproduzir, é fácil de você transformar numa arte muito técnica, de você vender, né, esse produto, fazendo com que o gosto popular caia aí justamente, né, nessa manipulação. Então, o textinho destacado dizia o seguinte, é um texto, né, inclusive do Adorno e do Horkheimer, Dialética do Esclarecimento. O textinho diz o seguinte: as personagens descobertas pelos caçadores de talentos, depois lançadas em grande escala pelos estúdios, são tipos ideais da nova classe média dependente. A Starlet, a estrela, né, deve simbolizar a empregada de escritório, mas de tal modo que, diferentemente da verdadeira, o grande vestido da noite já parece talhado para ela. Assim, ela fixa para a espectadora não apenas a possibilidade de também vir a se mostrar na tela, mas ainda mais enfaticamente a distância entre elas. Só uma pode tirar a grande sorte, só uma pode se tornar célebre, né? Jogando para a população aquela questão, né? Sua vida tá ruim, sua vida tá difícil, mas existe uma esperança. Só que essa é uma imagem muito manipulada, né? A imagem de alguém que não tem dinheiro, alguém que está por baixo da escala social, gera uma identificação e, ao mesmo tempo, essa falsa noção de superação, porque no filme é tudo fácil, no filme é tudo tranquilo, no filme existe alguma reviravolta ali improvável, que você não descobre que é improvável, se você não pensa direito quando está assistindo, que faz você falar, nossa, que legal, aquilo é possível. Então, ao mesmo tempo que tem uma identificação, tem um distanciamento, que é o que a gente chama de manipulação da imagem, de mídia, e geralmente o que vem logo em seguida são os oferecimentos, né? O que você pode comprar, o que você pode fazer, né? O que você pode despender de dinheiro para poder justamente ter esse acesso que a personagem teve, né? Essa vem a grande manipulação da mídia, né? De valores das pessoas. Não fazer você pensar, por exemplo, que a pobreza não é uma condição necessariamente ruim, né? De que existem outras formas de luta, outras formas de questionamento, que não seja simplesmente uma sorte na vida, né? É tão interessante isso, a gente pensar que os valores são muito fracos, né? Nesse exemplo que ele dá pra gente. São valores muito manipulados, valores superficiais. É aquela imagem superficial. Uma arte que poderia ser uma arte questionadora, uma arte de vanguarda, uma arte de crítica, e na verdade se torna o quê? Um elemento onde você mexe com a esperança das pessoas, ao mesmo tempo que aproxima a possibilidade, você distancia para gerar o consumo, e essa manipulação ela é típica da indústria cultural, né? Que não está preocupada com os valores dos filmes, com os valores das músicas, né? Com a banalização da violência. Pelo contrário, se isso gera um ganho, né? Eles estimulam isso, não se preocupando com os valores das pessoas. Por isso, as alternativas dizem o seguinte, né? Sobre os principais desdobramentos da indústria cultural no cinema, é possível afirmar que a imagem das obras cinematográficas passou a ser manipulada como uma mercadoria voltada para um público, atendendo aos gostos das massas, sem ter como compromisso primordial as preocupações éticas ou morais. Exatamente, né? É muito boa pra gente, até colocar ela aqui já, porque ela fala dessa manipulação de valores, né? Essa manipulação das massas através da imagem, o que está sendo citado no texto. B. Apesar da manipulação das imagens a um público, a indústria estabelece valores básicos que respeitam a dignidade humana na mídia e na propaganda. Não, né? Por exemplo, você vê crianças, tinha uma propaganda muito famosa que dizia: eu tenho, você não tem, eu tenho, você não tem. Aquela criança não tem como comprar aquilo. Como é que você lida com isso? Se você é um pai, uma mãe, e a criança não tem, você não tem condições de comprar aquele produto, né? Como é que fica essa criança mentalmente? Como é que fica essa criança psicologicamente, né? É perigoso isso.
isso. É perigoso a gente achar que a mídia, ela está preocupada com valores. Muitas vezes ela não está, ela está preocupada em te convencer para que você compre, né? Independente do que aconteça. Por exemplo, nem que seja mostrar pessoas sendo baleadas na rua, né? Se isso vende, se dá ibope, por exemplo, tudo vale nesse processo. Então eles chegam bem no limite, inclusive, da própria lei, né? C. Existe uma preocupação de estabelecer uma identificação com os personagens e seus valores, sendo o cinema uma das poucas artes independentes da manipulação da indústria cultural. Gerar a identificação dos valores é para venda, é da própria estratégia da indústria cultural, né? Não é ausente disso. Então a indústria cultural, ela mexe com os valores, ela gera identificação, mas ao mesmo tempo não é independente da indústria, né? A indústria faz isso com o objetivo de vender, manipular, estimular o consumo nesse processo. D. A reprodução das obras de arte gerou, sobretudo no cinema, um maior acesso aos debates propostos pelas obras cinematográficas, configurando uma importante base de amadurecimento político e social nas democracias contemporâneas. Se a gente for pegar esse nicho, ele existe, né? Do debate, das obras mais provocativas, só que a gente vê muito isso no cinema independente, a gente vê muito isso, né, num círculo que não é o grande círculo hollywoodiano, por exemplo, né, que não está interessado só na venda desse produto, né, está interessado no debate, na discussão. Sim, as democracias podem ter amadurecido um pouquinho em relação a isso, mas no geral, né, a indústria cultural, ela prevê a manipulação dos valores, a manipulação, né, até mesmo desses debates, né, ela transforma tudo em produto. Até algo que é tipo questionador da própria indústria, ela transforma num filme, transforma em produto e consegue vender isso goela abaixo dos consumidores, manipulando eles da melhor forma possível, né, para a indústria, obviamente não para os valores humanos. E, apesar de gerar identificação com alguns personagens, o público consegue separar a ficção da realidade. Uma vez tal separação é evidentemente uma forma de amadurecimento intelectual, portanto imune à manipulação midiática. Quer dizer, não, né? Tem pessoas que veem sentido ali num filme, numa obra, e consomem bonequinhos e vão atrás, são muito fãs, sem perceber que tem alguém ganhando em cima disso, né? Então, o seu apego, né, a algo, o seu apego a uma banda, o seu apego é pelo valor em si, ou muito vem da propaganda, né? Muito vem da moda, muito vem dessa questão da venda, né? Isso é muito discutível. Então, sim, né, apesar de gerar identificação com alguns personagens, o público não consegue separar a ficção da realidade. O que está errado na E é que está afirmando que consegue, na verdade não consegue, né? Ficção e realidade tem uma linha muito tênue. Não sei se vocês já viram pessoas que questionam personagens de novela, né? Querem bater no ator, na atriz, eles se empolgam, comentam, né? Você viu que fulano fez para ciclano? E eles falam, mas quem vocês estão falando? Ah, da novela, né? Então essa coisa muito direta de entrar na casa das pessoas via televisão ou via cinema faz muito sentido, né, a gente pensar nessa manipulação da imagem gerando lucro. Por isso a melhor alternativa que a gente tem é a alternativa A, que diz a imagem das obras cinematográficas passou a ser manipulada como uma mercadoria voltada para um público, atendendo os gostos das massas. A massificação da indústria cultural, dos valores, a massificação da imagem, dos costumes, atendendo ao gosto das massas, sem ter como compromisso primordial as preocupações éticas ou morais. Então os limites não vêm da ética ou da moral, né? Às vezes não tem limites para essa manipulação, que torna toda essa questão muito perigosa para a gente hoje em dia, por isso tão debatida na sociologia, tão debatida nos vestibulares de vocês.